Estamos de volta! E aí, turminha querida? Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Estamos aí iniciando no nosso bate local improvisado, né? Num cantinho aqui de casa, falando um pouquinho baixo, porque o nenê está dormindo. Então estou gravando essas aulinhas para vocês aqui agora por volta de 11 horas da noite. Turma, então vamos lá. Sem muitas delongas, então, primeira coisa, passar um recadinho para vocês. Nós tivemos muitos comentários no vídeo número 4, tá? No vídeo número 4, na questão número 8. Então teve a questão número 8, que daqui a pouco eu vou apresentar aqui para vocês, e que gerou uma certa comoção em alguns professores que estão estudando para a prova do mérito, tá? E aí o que eu tenho para dizer para vocês, que é o seguinte, eu vou projetar aqui a questão, como vocês podem ver aqui, é essa questão aqui, né, do Francisco Ibernon. A formação docente assume um papel que transcende o ensino, tal. Depois vocês dão uma olhadinha aí, tá? A galera tá batendo na tecla que essa daqui é falsa, né? Eu concordo com vocês. Eu também achei que ela era falsa, né? Só que o que acontece? O gabarito na plataforma que eu peguei, do concurso que eu peguei, tá? Ela dá a letra A, que é verdadeiro, verdadeiro e falso, tá? Mesmo que nós quiséssemos colocar falso no segundo item, se vocês observarem aqui nas alternativas, a gente não ia ter uma alternativa correta, tá? A gente não ia ter. Então, eu sei que aqui ó, o professor possui apenas os conhecimentos objetivos. No meu pensamento, o professor tem conhecimentos subjetivos, né? O professor tem conhecimentos teóricos, práticos, conteúdos, conhecimentos atitudinais e por aí vai, tá? Mas eu não li o livro dele especificamente, tá? Pode ser que em alguma passagem ele explique sobre isso, sobre os conhecimentos objetivos, que aí a gente pode deduzir o seguinte, né? Que o professor ele possui um conhecimento que tem um direcionamento. Então eu estou fazendo a leitura dessa forma, tá? Mas aí fica a critério de cada um de vocês, tá bom? Não que vá cair uma alternativa igualzinha a essa, tá bom? Eu compreendo o que vocês passaram lá nos comentários e eu espero que vocês compreendam o que eu também estou passando aqui para vocês, tá? E vou, logicamente, né, depois desse acontecido, eu procuro me atentar mais nas questões, mas uma ou outra vai acabar passando aí desapercebido, tá bom? Bom, dando feedback para vocês, né, fazendo aí a análise do feedback dessa questão, nós vamos falar hoje sobre esse livro que fala inclusive de feedback, tá? Que é do Richard Williams, tá? Preciso saber se estou indo bem. Uma história sobre a importância de dar e receber feedback, tá? Então, agradeço vocês aí pelos feedbacks, sempre vendo de forma construtiva, tá? E então a gente vai trocando figurinhas, tá? A gente vai trocando ideias. Esse livro aqui de 109 páginas, a leitura que eu fiz dele, procurei fazer aqui tirei alguns desenhos, alguns esquemas, né? É um livro que eu achei muito interessante para nós, professores estaduais, para mim até também na condição de supervisor de ensino. É um livro muito interessante, tá? Vale a pena
fazer a leitura dele, vai estar aí na descrição do vídeo, se algum de vocês tiver tempo. Não agora, por favor, para a prova do mérito você não vai fazer isso, porque para fazer a leitura dele você vai perder muito tempo, né? E a gente não pode desperdiçar tempo agora. Então aí ele tem um teste aqui de feedback que eu também copiei e colei aqui no material de hoje, tá? E aí eu fiz a leitura e tem a discussãozinha no meu olhar, tá bom? Então, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou projetar aqui para vocês o meu resuminho, tá? Então eu fiz um resuminho, não ficou pequeno, ficou até um pouco grande, e eu não queria fazer uma videoaula muito grande, porque eu tenho vários exercícios sobre feedback, porque cai muito em concurso, tá? E alguns eu também acabei montando, pensando aqui no nosso livro, tá? Como que a VUNESP poderia abordar a linha de raciocínio dela, tá bom? Então vamos lá. Então tá aqui o livro, né? Preciso saber se estou indo bem. Uma história sobre a importância de dar e receber feedback, do autor William Richard. Então tá lá. Deixa eu aumentar para vocês aqui, que vai melhorar aqui assim. E a gente vai rabiscando e você vai colocando os pontos importantes no seu material. Você não pode ficar assistindo a aula igual Netflix. Você tem que ter um caderno de anotações. Você tem que fazer mapinhas, faz risquinhos, faz flechinhas para o seu cérebro estar trabalhando. Porque na hora que aparecer na prova, não vai aparecer igualzinho eu estou fazendo aqui, mas você vai ter condições de dialogar com o exercício, com a questão, tá? Então, olha lá. Então, o livro trata, né, do seguinte aspecto aqui, acertar minha luzinha aqui para vocês, ó. E vamos lá. Oferecer feedbacks eficiente é uma das técnicas mais poderosas da comunicação. Quando melhoramos nossas habilidades de feedback, estabelecemos um processo de compreensão, respeito e confiança em uma relação. É esse o poder que esses conceitos têm. Então, todos vocês que estão aí hoje estudando, sabem que o diretor tem que assistir nossa aula, o coordenador tem que assistir nossa aula e eles têm por obrigação dar o feedback. Beleza? Quando não damos nenhum retorno a uma pessoa, além de sentir os resultados dessa rejeição, ela pode realmente reagir com baixa produtividade e ou comportamento inadequado. Dessa forma, se sua equipe não está produzindo como deveria, ou se você detecta comportamentos inapropriados, é possível que a causa subjacente seja qualidade ou quantidade de feedback que os colaboradores estão recebendo, provavelmente de você. Então o autor ele vai dialogando conosco, né? O feedback positivo, e vai ter vários tipos de feedback, tá? Fica atento na aula aí, que é a cara da VUNESP perguntar. O feedback positivo pode ser efeitos curativos incríveis. Ele pode ajudar as pessoas a superar grandes obstáculos em suas vidas. Isso acontece porque o nosso cérebro é programado para dar preferência às coisas positivas. As pessoas mentalmente saudáveis parecem naturalmente desejar receber feedback positivo. Não se esqueça disso. Dar feedback é um desafio, pois precisamos entender as outras pessoas e a maneira como ela reage para aprimorar nossa capacidade de dar retorno. E ser capaz de fazer uma leitura das outras pessoas não é uma habilidade inata, mas algo que precisamos desenvolver. Então é um desafio você fazer o feedback para uma pessoa, né? Ainda mais se for um feedback negativo, que a gente vai ter que tentar adaptar aquilo ali, modificar, não é fácil. Dar um feedback positivo é tranquilo, né? Agora, quando você vai fazer a crítica, o livro aborda isso, né? Tem que saber
lidar. A maioria das pessoas reluta em acreditar que dar feedback positivo seja de fato mais importante do que o feedback corretivo. Somos, em geral, rápidos em apontar os erros dos outros e lentos em reconhecer seus acertos. Tanto na vida particular quanto na profissional, temos o hábito de pressionar os outros listando suas falhas e defeitos. O feedback é um nutriente essencial para a vida. Não conseguimos ficar mais do que alguns minutos sem ar, alguns dias sem água e poucas semanas sem comida. Esses são os 3 nutrientes fisiológicos mais importantes para os seres humanos, mas a maioria das pessoas não se dá conta de que o quarto elemento fundamental é o feedback. Maravilha? Então, assim, é fundamental o feedback e nós, enquanto professores, não podemos pensar também no feedback só naquele feedback do diretor, do coordenador, da parte da gestão. Nós temos que pensar no feedback com o nosso aluno. Então, por exemplo, quando a gente pega... Então, esse aqui é um livro muito, muito bom para a VUNESP cobrar de professor. Por quê? Nós, enquanto professores, temos que pensar no feedback para o nosso aluno. Ele não faz o Provão Paulista? Quando faz o Provão Paulista, não pode simplesmente largar. Você tem que ir lá, pegar a prova, trazer a prova para eles e fazer o que eu faço com os meus alunos no curso. Que é o quê? Análise dos erros. Você tem que analisar os erros. Porque é através dos erros que você constrói o que você vai acertar lá na frente. Então é um feedback construtivo. O aluno vai ficar triste ali naquele momento? Vai, mas eu tenho que saber fazer essa abordagem, né? E aí ele vai construir esse conhecimento. Então o feedback ele é poderoso. Aí vem o seguinte aqui, ó. Todas são verdadeiras, deixei anotado para vocês, tá? Aquela foi a introdução do livro. Menos a 2 e a 5. Então, ó, memoriza aí, ó. A 2 e a 5 é falsa. Então, olha só o que aparece no livro dele lá, ó, tá? Depois tem, e aí depois você tem o gabarito no próprio livro, tá bom? Então, para a gente adiantar aqui, ó. O feedback positivo reforça um comportamento aprovado. O feedback corretivo indica necessidade de mudança. Isso aqui é verdadeiro. Então, a VUNESP pode até pegar essas questões para pôr na prova dela. Então, eu já trouxe elas aqui para vocês, ó. Só é realmente necessário dar feedback quando algo dá errado. Afinal, espera-se que as pessoas tenham um bom desempenho e um comportamento adequado? Falso. Olha lá. É realmente necessário dar feedback quando algo dá errado? Não. Quando algo dá certo também. Elogiar o aluno, né? Elogiar o professor. Então, aqui está falso. Se você fosse obrigado a dar apenas um tipo de feedback, não hesitaria em dar o positivo em vez do corretivo. Boa. Se os seus comentários sobre uma pessoa se concentram no que ela faz bem, ela certamente se tornará mais consciente a respeito da sua performance. Boa, tá, né? Vai fazer a pessoa avançar, ela vai melhorar cada vez mais. Olha o erro aqui, ó. Ao dar um feedback corretivo com o objetivo de modificar um comportamento de alguém, não deixe que a outra pessoa assuma total responsabilidade pelo que fez. Como assim, né? Como que eu não vou deixar a outra pessoa, né? Eu vou me responsabilizar pelo erro dela? Não. Então aqui tá errado. 6. Ao dar feedback, você deve ir fundo nos detalhes e concentrar-se em comportamentos específicos e não basear-se em atitudes genéricas. Então, aprofunda o que você está discutindo, né? Aquela questão que foi difícil, que tinha uma parte de interpretação, uma análise de imagem e o aluno sacou, aí você vai aprofundar com ele, elogiando ele, né? Ou, se ele errou, fala, poxa, ficou esse detalhe. E assim a coisa caminha. Então, assim, é grande o livro para discutir, tá, gente? Ó, eu viajo. Ó. Apesar de não ser prejudicial quando empregado de forma apropriada,
O feedback corretivo não é uma experiência particularmente agradável. A pessoa que o recebe ficará, no mínimo, na defensiva ou então constrangida. Isso acontece mesmo, né? Ela fica com o pé atrás. Ao dar um feedback positivo, descreva com clareza o comportamento e os resultados gerados pelo tipo de comportamento que você gostaria de ver repetido, né? Olha lá. Então, é o que a gente gostaria que a pessoa continuasse a fazer. O feedback corretivo funciona melhor quando aplicado a comportamentos específicos e imediatamente após o ocorrido. Isso. Então a gente tem que ficar em detalhes também que o feedback, você pode reparar, quando o diretor vai assistir nossa aula ou o coordenador, ele assistiu. Ele imediatamente dá o feedback. É coisa de um dia no máximo, né? Se bobear, depois da aula ali você já olha no sistema e já está lá, né? Por quê? Não pode demorar muito para dar feedback. Porque se ele assistiu a minha aula e ele detectou que os alunos não estavam engajados, que eu tenho que mudar minha metodologia, eu tenho que ver isso antes, porque na próxima aula eu tenho que estar alterando, eu tenho que tentar mudar o meu planejamento. Beleza? Então vamos lá. O que tem nos capítulos? Então são vários capítulos, né? No capítulo 1, o que eu pus de resuminho aqui? A história, o capítulo 1 é a experiência. A história apresentada é uma narrativa rica em simbolismo, então é uma narrativa, é uma troca de ideias, e o personagem principal é o Scott, que busca ilustrar a importância do feedback nas relações interpessoais, especialmente no ambiente de trabalho, através das experiências vivenciadas por Scott. A narrativa demonstra de forma clara e impactante como que a falta do feedback pode afetar. Olha lá, ó. O que a falta de feedback pode afetar? Pergunta da VUNESP. Motivação, pode afetar o desempenho, pode afetar o bem-estar dos alunos, dos professores, das pessoas em geral. Tá vendo? Então tem tudo isso. Pontos de atenção que eu coloquei aqui. Então vai ter ali. Importância do feedback e a relação entre líder e liderado. Então a história demonstra de forma contundente como que a falta de feedback pode levar à desmotivação, né? À invisibilidade, cai a produtividade. Entendeu? E a relação entre líder e liderado. Então a dinâmica entre o Scott e seus colaboradores serve como um microcosmo para a gente poder fazer ali uma reflexão. E a falta de feedback por parte do Scott pode ter contribuído para problemas que ele enfrentava com a equipe dele. Tá? Então é isso. Vai trabalhar em equipe? Tem que ter feedback, tem que ter diálogo. A necessidade de comunicação aberta. A história destaca a importância da comunicação aberta e honesta nas relações interpessoais. O feedback, quando dado de forma construtiva, pode fortalecer os relacionamentos e promover o crescimento individual e coletivo. Eu tentei fazer uma abordagem aqui para vocês, tentando repetir o mínimo possível, mas ele se repete muito nos capítulos, tá? Poder da experiência. Ao vivenciar na própria pele a sensação de ser ignorado, Scott adquire uma compreensão mais profunda sobre a importância do feedback e sobre o impacto de suas ações sobre os outros. Lições a ser aprendidas. O feedback é essencial para o desenvolvimento, ele permite que as pessoas identifiquem seus pontos fortes e fracos e recebam orientação e se sintam valorizadas. Isso é um ponto crucial, turma, que o professor mais quer é se sentir valorizado. A comunicação é a chave para o sucesso. Liderança e feedback, líderes eficazes são aqueles que sabem como fornecer feedback de forma clara, objetiva e construtiva. Eles compreendem que o feedback é uma ferramenta para o desenvolvimento e não uma forma de punição. Então, ó, tudo detalhezinhos que eu vou grifando aqui, que se eu estivesse estudando,
eu ia colocando as minhas flechinhas, tá? Então aqui às vezes ficou um pouquinho grande porque eu digitei, mas eu poderia ir só na forma de tópicos aqui, tranquilamente. A importância da empatia, se colocar no lugar dos outros. Pode desenvolver mais empatia e compreender melhor as necessidades das pessoas com quem a gente interage. Então, isso é muito importante na escola, se colocar no lugar do outro, né? Reflexões para gestores, revise o seu estilo de comunicação, crie um ambiente de confiança, incentive um feedback, né, contínuo, sempre fazendo o feedback, não deixar uma vez ou outra, e seja um exemplo. Se você deseja que seus colaboradores sejam abertos ao feedback, você precisa demonstrar que está disposto também a recebê-lo. Então, todo mundo que vai fazer um feedback com alguém, um dia também vai receber. E tem que ser aberto para isso. E aí eu fecho o primeiro capítulo. A história do Scott nos mostra que o feedback é um elemento fundamental nas relações humanas e no ambiente de trabalho. Ao ignorar a necessidade de feedback, podemos criar um ambiente tóxico e improdutivo. Ao contrário, ao cultivar uma cultura de feedback aberto e honesto, podemos criar equipes mais engajadas, super produtivas e bem satisfeitas. Tá bom? Aí vem o capítulo 2. Aí o capítulo 2, ó. O toque de despertar. Aí vem a continuação da história profunda, a compreensão sobre a importância do feedback, apresenta uma abordagem prática na sua aplicação. Aí a consultora, né? Aparece lá a consultora, introduz um questionário detalhado e um modelo de 5 princípios básicos para auxiliar os gerentes a desenvolver suas habilidades de feedback, tá? Então, vamos ver aqui. Tá aqui, ó, os 5 pontos. O questionário de avaliação, então seria uma ferramenta que permite que cada gestor, cada gerente identifique os seus pontos fortes e fracos, né? Oferecendo um plano de ação personalizado. As 10 dimensões do feedback, ela detalha, para que tenha um feedback eficaz, a elaboração de um plano até a capacidade de ouvir, né? De discutir, de refletir. A importância da cordialidade, a personalização do feedback e a necessidade da prática. Na necessidade da prática, a melhoria das habilidades é um processo que tem que estar sempre em estudo, né? Porque ele exige uma prática, ele exige uma dedicação. E não é fácil. Não é fácil. Olha lá. Lições adicionais. Autoconsciência. O questionário de avaliação permite que os gerentes desenvolvam uma maior consciência sobre suas próprias habilidades e áreas de melhoria. Então assim, né? Às vezes ficou um pouco grande ali, por isso que aí você vai fazendo o seu mapinha e numa folha de caderno, 2 no máximo, fica redondinho para um momento antes da prova você fazer a leitura e saber do que está se tratando esse livro. Claro que a VUNESP não vai perguntar qual que é o personagem do livro, mas se perguntar também você sabe. Personalização do feedback. É fundamental adaptar o feedback às necessidades e características de cada indivíduo. Então você não vai fazer o mesmo feedback com outros professores. Um é mais sensível do que o outro, ou às vezes você vai falar com um aluno, vai dar um feedback e ele é um aluno mais depressivo, um aluno mais triste. Então presta atenção, não vai fazer igual também, né? Cordialidade e respeito, então não tem nem o que falar, né? E feedback como investimento. Aqui investir o tempo e energia no desenvolvimento de suas habilidades. Os líderes podem construir relacionamentos mais fortes, aumentar a produtividade e criar um ambiente de trabalho mais produtivo. Você viu? Nós acabamos de falar a mesma coisa no capítulo anterior. Então, vai se repetindo, né?
Aí os próximos passos do Scott e dos outros gerentes, então ele analisa os resultados do questionário para compreender os pontos fortes, ponto fraco e o que tem que melhorar. Ele estabelece metas de desenvolvimento, então isso é importantíssimo, né? Desenvolver metas específicas para melhorar nas áreas em que obteve uma pontuação mais baixa. A gente pode pensar no nosso aluno, está com dificuldade em biologia, então vamos traçar uma meta para eles, vamos tentar melhorar nisso, aí melhora. Tal sala é ruim de matemática, vamos dar um apoio para a galera da matemática, e assim vai. Praticar novas habilidades, experimentar novas abordagens de feedback em diferentes situações. me trouxe na memória aqui, né? No caso aí de novas abordagens de feedback, as questões de presença, né? Da busca ativa dos alunos. Então, aí a gente vai com a folhinha lá mostrando, né, o resultado, se atingiu 100%, se atingiu 80% e assim vai, porque o aluno não pode faltar. E elogia eles quando não falta, né? É isso aí. Buscar feedbacks dos outros. Pedir feedbacks de colegas e subordinados sobre o seu estilo de comunicação. Troca de ideias, né? Participar de treinamentos e workshop. Continuar o desenvolvimento de suas através de programas e treinamentos. Então nós tínhamos que ter, né, mais formação de professores com relação a isso. Então eu acho interessante. Essa é a parte que eu acho que esse aqui que é o capítulo que eu acho mais legal. E que eu acho também que é o que tem a maior possibilidade de cair, tá? Que é o balde de feedback. Então presta muita atenção nesse aqui, que eu aposto nesse aqui. Se eu fosse montar a prova, eu ia nele. Você vai ver que é legal. Então ele faz uma metáfora do balde de feedback, que é uma ferramenta poderosa para visualizar a importância do feedback nas relações interpessoais. Ela permite que as pessoas compreendam de forma intuitiva como que a falta de feedback positivo pode afetar o desempenho, a motivação e o bem-estar dos indivíduos da equipe. O balde, como representação, é a reserva emocional de uma pessoa que é alimentada pelo feedback positivo. Então vocês já vão ver que tem um desenho lá. Os furos. Então no balde tem os furos como representação. E aí o furo, ele simboliza as experiências negativas, críticas e a falta de reconhecimento, que vai esvaziando o balde. Então você tem o feedback positivo, que vai alimentando o balde vai enchendo, vai ficando feliz. Só que tem os furos na parte de baixo. Então você vai recebendo feedback positivo por cima, mas vai vazando. E aí a gente tem que pensar que não pode esperar muito tempo para fazer feedback positivo, porque senão esgota o nosso balde. Aí a pessoa vai ficando desmotivada. Então essa é a análise que a gente vai fazendo, tá? A importância do feedback positivo. O feedback positivo é como água, que enche o balde, proporcionando motivação e energia. A influência do ambiente. Tanto fatores internos, como a forma como nos percebemos, quanto os externos, como as ações de outras pessoas, podem criar ou reparar furos no balde. Então, dependendo da relação, imagina, mais furo no balde, vai esgotando mais rápido. Ou, dependendo daquela relação boa que você tem, pode tampar esses furos. E aí vai mantendo cada vez mais água no balde. A necessidade de manutenção. O balde precisa ser constantemente preenchido com feedback positivo para evitar que se esvazie. Então, eu gostei bastante dessa metáfora, tá? Como utilizar a metáfora do balde e feedback? Em treinamentos, pode ser utilizada essa metáfora. Em coaches, né? Então, eu faço muito isso com os meus alunos nos cursos para as prefeituras municipais, as reuniões de equipe e as conversas individuais. Então eu faço isso com os meus alunos,
que são professores para concurso, eu faço isso com alunos do ensino médio, eu faço isso com professores na prefeitura municipal como supervisor. Então a gente tem que estar o tempo todo atento nos feedbacks. Tipos de feedback. A consultora introduz 4 tipos de feedback. A VUNESP pode perguntar quais são os tipos de feedback no livro tal. Aí você vai colocar feedback positivo, corretivo, insignificante e ofensivo. Ponto. Pontos de atenção. A importância do feedback positivo. O feedback positivo é essencial para preencher os furos no balde e aumentar a motivação e bem-estar das pessoas. Espero que vocês estejam compreendendo, né, essa metáfora, tá? Bem legalzinha, bem tranquila. Se não conseguiu, volta um pouco o vídeo, tá? Que vendo 2 vezes, às vezes melhora. A necessidade de lidar com feedback negativo. É importante aprender a lidar com feedback negativo de forma construtiva, utilizando-o como oportunidade de crescimento. Tá lá. A aplicação da metáfora em diferentes contextos. A história demonstra como a metáfora do balde pode ser aplicada tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Então, você está com um problema em casa, furou o balde, né? Você está em casa, aí você não elogia a mulher, o balde vai esvaziando. Então você tem que estar elogiando a mulher, né? A mulher elogiando o homem, eu como pai elogiando o filho elogiando o pai. É o quê? É um momento ali de feedback positivo, né? Só que nós temos também que ter o feedback corretivo, né? Para a gente poder alinhar os fatos. Então, o filho está fazendo bagunça. Opa, chama aqui, vamos sentar, vamos conversar. Porque se não sentar e conversar, o balde vai arrebentar. Então, a gente tem que ter esses mecanismos aí, tá? Para construir, para melhorar. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Acho que passamos ali, né? Positivo, corretivo, insignificante. Já vai falar mais um pouco, tá? Então, tem que continuar praticando, aprender a lidar com feedback negativo. O choro é livre, filhão. O choro é livre. Então, se você não receber um feedback e ficar com birrinha, pode parar. Você tem que pegar esse feedback e usar ele para construir e alavancar a tua carreira. Ou do teu aluno, do teu filho. Identificar os diferentes tipos de feedback. Então, vamos ver aqui agora. Olha que legal. Tem uma imagem lá, né? Os 4 tipos aqui, ó. Os 4 tipos de feedback. Ó, e aí tem essa imagem aqui fazendo a representação do balde. Claro que eu não podia deixar de fora. Então tem o feedback positivo, repetição de comportamento. Então você vai querer que a pessoa continue fazendo aquilo lá, vai enchendo o balde, né? Feedback corretivo, tá? Mudança de comportamento. Então, você está fazendo errado isso. Aí, né, a pessoa vai melhorar. Então ele entra nessa parte do feedback negativo. Porque você não vai gostar de receber ele, né? Porque ele vai ser uma correção. Você pega ele, analisa, faz a sua reflexão e muda aquilo que você está fazendo, né? Para tentar melhorar. Então vai ter mudança de comportamento. Aí aqui, ó, o feedback ofensivo. Aí esse não é legal, né? Você fazer um feedback ofensivo, aí você fura o balde. E o feedback insignificante. Também fazer um feedback insignificante é a mesma coisa que não fazer. Então não vai acrescentar nada para ninguém. Então vale a pena lembrar aí: positivo, corretivo, ofensivo e insignificante. E aí é o mesmo que está aqui, né? Ó. Positivo, corretivo, insignificante e ofensivo, tá bom? Então lembrando que tem o feedback negativo, a interpretação que eu faço do feedback negativo, tá?
é o feedback que seria o corretivo, tá? Que ele vai fazer com que ocorra mudança no comportamento. A importância do feedback positivo reforça a ideia, né, que é fundamental para motivar e engajar as pessoas. Aí, vamos lá, galera! Ó, vai ter provão paulista, quero ver vocês fazendo uma boa prova, vamos levantar, vamos melhorar, vamos ser a melhor escola da diretoria de ensino, vamos para cima deles, vamos lá com engajamento total, né? Dando aquele up na galera. A dificuldade do feedback corretivo. Isso não é fácil, né, gente? Ó, a consultora reconhece a dificuldade do feedback corretivo de forma eficaz, sem que ele seja percebido como ofensivo. Tem que saber lidar, meu, não é fácil, né? Ele é muito próximo um do outro, né? Então você tem que sentar, saber orientar muito bem. Isso é a forma como a gente vai falar, não é fácil, porque às vezes a pessoa pode levar como ofensiva. Por isso que tem que ter treinamento. Necessidade de estabelecer limites. Em uma das situações, é necessário estabelecer limites claros, mas é importante fazê-los de forma assertiva e sempre respeitosa. Que é o que eu acabei de falar, né? Praticar a arte de dar feedback positivo, desenvolver habilidades para dar feedback corretivo. É difícil, gente. Evitar feedback insignificante. Então, se você vai fazer um negócio insignificante que não vai nem melhorar e não vai agregar, não faz. Não faz. Minimizar, né? Evitar feedback ofensivo. Às vezes você faz um feedback ofensivo, se você fizer um feedback ofensivo, você perdeu, né, a credibilidade ali. Aí você arromba o balde, né? Que aí, para você ganhar confiança novamente, é difícil. Principalmente em aluno. E principalmente, às vezes, o diretor no professor. Questões para reflexão. Aqui eu viajei, né? Como você pode identificar os diferentes tipos de feedback em suas interações diárias? Então, eu procuro dar mais feedback positivo, mas eu também gosto de colocar feedback corretivo, né? No final do ano, teve situações que eu tive que fazer, né? Junto com a minha equipe na supervisão, tem que reunir todo mundo, tem que puxar a orelha, vamos puxar a orelha, mas de forma construtiva, para que na próxima ocasião não ocorra mais aqueles problemas. Quais são os maiores desafios que você enfrenta para dar feedback corretivo? Feedback corretivo é mais tranquilo, né? Desculpa. Para fazer um feedback corretivo, às vezes é necessário você ter uma planilhinha, né? Então, eu deixo anotadinho os tópicos do que eu vou falar para fazer a correção. O positivo não, eu estava confundindo ali. O positivo é mais tranquilo, né? Como você pode criar um ambiente de trabalho onde o feedback seja visto como uma oportunidade de crescimento? Eu sempre falo isso, né? Você vai fazer uma avaliação de professor, de aluno, né? Eu já brinco assim, né? Ninguém é 10, porque a gente sempre tem uma possibilidade para melhorar. Porque se você já dá 10 para a pessoa, se a pessoa já é supra-sumo, ela não vai ter estímulo para melhorar. E a gente sabe que a gente não é 10. A gente sempre tem que ter um feedback ali para a gente estar melhorando, né? E assim vai. Possíveis tópicos para as próximas sessões aí, né? Como lidar com situações difíceis, né? Muita troca de ideia. A importância da escuta ativa, turma. Como ouvir um feedback dos outros de forma aberta e receptiva. Não é fácil. Não é fácil. Como criar um plano de ação com base no feedback, transformando o feedback em mudanças comportamentais. Tá aí, né? Aí tem as considerações adicionais. A história poderia ser expandida para incluir exemplos práticos.
como aplicar os diferentes tipos de feedback em diversas situações. Eu trouxe algumas questões ali, que tem alguns exemplos também. Poderia ser explorada a importância da cultura organizacional na promoção de um ambiente de feedback aberto e honesto. E a história poderia abordar o desafio de receber feedback e como desenvolver a capacidade de lidar com as críticas construtivas. Não é fácil, não é fácil. Então vamos lá, turminha. A continuação da história aprofunda a discussão sobre a importância do feedback na construção de relações de confiança e desempenho das equipes. A consultora apresenta um modelo simples e eficaz para entender esse processo, destacando 4 elementos essenciais. Ah lá. Quais são? Primeiro, comunicação, compreensão, respeito e confiança. Então, tem que ter esse processo com 4 elementos essenciais. E aí eu elenquei aqui os pontos de atenção, que vai se repetindo, né? A importância da comunicação, a necessidade da compreensão, o papel do respeito, a empatia, né? O impacto do feedback na confiança. Então, um bom líder, né? Ele tem que ter confiança da sua equipe. A importância de corrigir os erros, porque se eu não corrigir os erros, vira bagunça. Celebrar as conquistas, deu certo? Meu, vamos parar e vamos elogiar. Importantíssimo no ambiente escolar, importância do pedido de desculpas. É uma ferramenta poderosa para reparar relacionamentos e reconstruir confiança. Não tenha medo. Errou? Me desculpa. Necessidade de assumir responsabilidade. É importante que Scott assuma a responsabilidade por seus erros e reconheça os impactos que eles tiveram em Jerry, que são os personagens lá do livro. A importância da comunicação aberta. Comunicação aberta e honesta é fundamental para construir relacionamentos fortes e duradouros. Jogar limpo, turma. Jogar limpo sempre. Vulnerabilidade é uma força. Ao admitir seus erros, Scott demonstra vulnerabilidade, o que pode fortalecer a confiança de Jerry. A importância da empatia, acabamos de falar, e a necessidade de mudança de comportamento. Tá? Um pedido de desculpa só terá significado se for acompanhado de uma mudança de comportamento. Nada adianta, né? Desculpa, eu errei ali, eu vou procurar melhorar nisso, só que não melhora. Capítulo 5, o brilho ofuscante do óbvio. Então, aulinha pesada, né? Coloca no 2 aí e vamos que vamos, turminha. A continuação da história demonstra a importância da aplicação prática dos conceitos sobre o feedback. O Scott, ao reconhecer seus erros e pedir desculpas, dá um passo importante para reconstruir a confiança e melhorar a relação profissional entre os dois. Bom, que bom. A importância do pedido de desculpas, né, sendo sincero, é fundamental para reconstruir confiança. A necessidade de comunicação aberta e a importância de ouvir uns aos outros, tá? Tem que ser fundamental isso. O impacto do feedback positivo. Feedback positivo, então, pode aumentar a motivação e engajamento, a gente viu isso em todos os capítulos. Necessidade de mudança de comportamento, então tem a necessidade, a gente tem que fazer um feedback para mudar. Humildade, fundamental. Poder de mudança, continuar construindo a relação, estabelecer metas em conjunto e monitorar o progresso e elogiar quando for necessário. Olha lá, celebrar as conquistas. Voa, turminha, voa. O que deve ser reforçado? A história de Scott e sua jornada para melhorar suas relações interpessoais através do feedback construtivo oferece uma visão profunda sobre a importância da comunicação.
e o reconhecimento emocional nas relações familiares e profissionais. O que eu pus aqui de pontos de atenção? A importância do feedback positivo novamente, o impacto, né, do feedback negativo, que quando ele for excessivo ou mal direcionado, aí quem fizer o choro vai ser livre, porque vai afetar negativamente a relação entre os dois. A necessidade de equilíbrio, a importância da comunicação aberta e honesta, sempre repetindo, empatia e a importância do pedido de desculpas. Bate, bate, bate na tecla. Então, olha só a análise que a gente está fazendo. Reforçando o positivo, esse é fácil. Olha lá. A continuação do treinamento, a profunda compreensão sobre a aplicação prática do feedback positivo. A consultora apresenta uma fórmula detalhada de oferecer um feedback eficaz. Tem até uma listinha no final do livro, né, que aí você vai colocando para poder fazer um feedback. Demonstrando como pequenas mudanças no comportamento podem gerar resultados significativos nas relações interpessoais e profissionais. Pontos de atenção. A importância da especificidade, o impacto das consequências, a expressão dos sentimentos, justificativa de sentimento e aplicação prática. Tá? Importância da consciência. Então, a gente sabe que vai ter resultados promissores. Acabando, turminha, tá acabando. Feedback corretivo. Esse aqui não é fácil, o mais difícil de todos. Olha o título do... Então, turminha, memoriza esses feedback aqui, turminha. E a galera que não está estudando nos vídeos aí, que está passando e não está vendo, olha lá. Esse capítulo aprofunda a aplicação da prática do feedback, especialmente o feedback corretivo, e explora diferentes abordagens para modificar comportamentos. Então, essa é a ideia, vamos tentar mudar comportamento. Então, a importância do feedback positivo a gente já viu. A fórmula do feedback positivo apresenta uma fórmula de 4 passos para oferecer o feedback positivo de forma eficaz, incluindo a descrição do comportamento, consequência, sentimento e a razão. Técnicas para fazer perguntas orientadas. Tem umas perguntinhas lá no final do livro, bem legal, tá? Orientadas já. O método tradicional de correção de comportamento e a importância da comunicação clara e direta, batendo sempre na tecla, né? Relação entre comportamento, desempenho e resultados. Explica como o comportamento influencia o desempenho e como o feedback pode ser utilizado para melhorar ambos. Necessidade de adaptação. Reconhece as diferentes situações, desabordagens, o que é importante adaptar o feedback às necessidades de cada indivíduo. Acabamos de falar, né, lá atrás. Cada indivíduo tem as suas características. Às vezes a forma como você abordar pode ser mal interpretado. Aplicações práticas, onde pode ser aplicado no ambiente de trabalho, na família e nas relações com os amigos interpessoais, tá bom? O desafio é fazer acontecer, que é o 9º capítulo. Esse capítulo finaliza a jornada de Scott e dos outros participantes do treinamento, demonstrando o impacto duradouro do feedback positivo nas vidas pessoais e profissionais. A narrativa explora a importância da aplicação consistente do feedback e a capacidade de transformação do feedback positivo e a importância de reconhecer e valorizar as conquistas. Pontos de atenção. A importância da consistência. Então, a gente sempre está fazendo de forma, constante. O poder transformador do feedback. Feedback positivo pode transformar vidas, tá? Então, às vezes, você fazer um elogio para um aluno, você tira ele da caverna,
né? E ele passa a dar um valor para você que é fora do comum, porque às vezes ninguém vê ele, ninguém dá um feedback, ninguém dá uma orientação. A importância do reconhecimento. Quem que não gosta de ser reconhecido, né? Das conquistas, dos esforços, é fundamental para motivar e engajar as pessoas. Então, por exemplo, galera lá embaixo, nos comentários, um monte de elogio daquele lá, meu, eu chego em casa e eu falo para minha mulher, nossa, eu não vejo a hora de gravar vídeo para eles. Porque eu fico engajado. Se o povo tá gostando, eu vou lá e posto. Agora, se eu fico imaginando, né, em vídeos que às vezes a gente vê no YouTube, o povo só descendo a lenha. Aí você vai falar, larga a mão de fazer isso aí, porque toda vez que eu vou fazer, só estão descendo a lenha em mim, né? Então, legal, turminha. A importância da comunicação aberta e honesta. Então, fui lá, iniciei a aula com vocês, mostrei, né, um possível erro que encontraram na alternativa, e aí eu fui honesto, falei, ó, tirei de tal lugar, né? E se fosse um erro meu ali também, e não tinha problema nenhum, vinha e fazia a retificação. Ó, tá errada aquela lá, eu peço desculpas, né? De boa. E o impacto do feedback positivo na autoestima. Contribui para aumentar a autoestima e a autoconfiança das pessoas, dos alunos, dos nossos familiares. Não é isso? E aí, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe aqui para vocês um monte de questões, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar bem aqui em cima. Trouxe um monte de questões sobre feedback, tá? De diversas bancas, diferentes bancas, bancas municipais, bancas federais, tá? Então eu trouxe aqui para vocês e uma ou outra eu acabei criando, tá? Eu gosto também de estar fazendo aí a brincadeira acontecer, tá? E às vezes a gente não tem questões, a gente tem que criar, tá bom? Questões sobre feedback, apenas para a gente poder ter, né, uma constância aí. 1. Qual das opções abaixo é um exemplo de feedback positivo? Aí você tem lá. Você precisa melhorar sua pontualidade. Opa, a pessoa vai ficar, ô, louco, tá puxando minha orelha? Seu relatório foi muito bem estruturado e claro. Ó, essa tá boa. Você não está colaborando com a equipe. Tá puxando a orelha. Você deveria prestar mais atenção aos detalhes. Tá puxando a orelha. Então, letra B. 2. Questão número 2. O que caracteriza um feedback corretivo? O que vai caracterizar? Ele é sempre negativo? Não. Quando a gente faz corretivo, a pessoa vai melhorar, né? Tende a melhorar também. Foca em reforçar comportamentos desejados? Não. Isso aqui é o positivo, né? Que aí ele vai continuar fazendo. Aponta áreas de melhoria sem desmerecer o trabalho realizado. Essa tá boa. É dado apenas em reuniões formais. Não, né? Você chama muitas vezes no individual e fala, olha, a gente precisa melhorar em língua portuguesa, né? Porque caiu o rendimento. Mas, né, o restante você está indo bem, mas vamos melhorar um pouquinho nisso. Opa, fiz o feedback ali, né? De forma corretiva. 3. Vamos ver se eu consigo colocar a 3 e a 4. Por pouco, hein? Por pouco. Qual é a... Peraí que se eu der um lancezinho aqui, ó, eu já puxo para vocês, ó. Aí vocês já conseguem pausar e fazer duas de uma vez. Ah lá. Maravilha. 3. Qual é a principal função do feedback negativo? Feedback negativo. Qual que é a principal função dele, né? Então, no feedback negativo, a gente pensa ali que vai fazer a correção. A pessoa não vai gostar, vai puxar a orelha dela. Motivar o colaborador? Não.
Ignorar os erros? Jamais. Identificar falhas e sugerir melhorias? Tá boa. Reforçar comportamentos positivos? Não. Isso aqui é feedback positivo. Quando é mais apropriado dar um feedback corretivo? Quando que eu vou dar um feedback corretivo? Em público? Para que todos aprendam? Opa, desculpa aqui. Após a conclusão de um projeto? Independentemente do resultado? Não. Imediatamente após observar um comportamento que precisa ser ajustado. Opa, esse tá bom, hein? Somente durante avaliações de desempenho formal. Não, ó, tá vendo como exclui, ó, somente? Não, então tá aqui, ó. Então, o menino levantou, foi lá e deu um tapinha na cabeça do colega. Vamos pensar aqui. Você, professor, viu. Opa, opa, opa. Já puxa, já chama e fala, por que você fez aquilo ali? Qual foi a finalidade de fazer aquilo? Que brincadeira é essa? O aluno, professor, me desculpa, né? Então você já faz ali um feedback, não pode fazer mais isso, cara, né? Isso aí pode gerar um problema. Então, fez o feedback, fez a correção. Agora, se você vê e larga, a tendência vai piorar, que aí entra no livro da indisciplina que a gente já fez. Então, vamos lá. Questão número 5. Queria pôr aqui também para vocês, Desculpa aí os errinhos de formatação, né? Mas quem sabe faz ao vivo. Olha lá. Questão número 5. Qual das alternativas abaixo é uma boa prática ao fornecer feedback? Focar apenas nos erros cometidos? Não. Apenas nos erros cometidos? Não. Usar linguagem vaga para evitar ofender a pessoa? Não. Ser específico e fornecer exemplos concretos? Isso é boa. Evitar dar feedback? Claro que não. Se não houver algo positivo para dizer. Não, às vezes tem que dizer algo negativo. E acabamos de fazer um exemplo aqui, né? Do aluno. Qual é um dos principais benefícios de receber feedbacks corretivos? Qual que é? Aumento da confiança do colaborador? Não. Melhoria contínua nas habilidades? Espera-se isso. Eliminação de todos os erros? Não. Redução da necessidade de treinamento adicional? Também não. Eu acho que tem mais uma para fecharmos com chave de ouro. E aí eu já jogo até o gabarito aqui para vocês, né? A orelha. Então, como o feedback corretivo pode impactar a dinâmica da equipe? Como que o feedback corretivo vai impactar a dinâmica da equipe? Pode criar um ambiente de competição negativa? Não. Diminui a comunicação entre os colaboradores? Pelo contrário, aumenta. Leva à desmotivação dos membros? Não. Você vai fazer, não vai desmotivar assim também, né? Às vezes você, com um feedback corretivo, a pessoa supera todas as expectativas também. Ajuda a promover um clima de aprendizado e crescimento. Aqui tá boa, né? Letra D de dado. E aí eu coloquei um gabaritinho para vocês aqui, tá bom? 1B, 2C, 3C, 4C, 5C, 6B e 7D, tá bom? Então, tá aqui para vocês. Vou puxar minha telinha agora para a gente encerrar nossa aulinha. Se inscreve no canal, quem não está inscrito, por favor, dá aquela força. Aperta o like, né? Nosso canalzinho crescendo a cada dia junto com vocês. Canalzinho feito de professor para professor e vai seguir assim daqui para frente. Terminou a prova do mérito? Vamos para cima para ajudar a galera das prefeituras, né? Na hora que tiver outra situação para a galera do estado, vamos fazer também, tá bom? Então fiquem atentos aí, tá? E ó o cabelo, virou uma bagunça. E deixa a mensagem lá, qualquer coisa a gente, se
Se tiver algum errinho também que a gente tiver que corrigir, a gente vai fazendo, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês e estamos chegando na reta final da nossa primeira provinha. E aí, tendo a primeira provinha, a gente já vai ter uma ideia e aí eu consigo alimentar mais e mais material para a nossa prova do mérito aqui, porque daí vai ter a segunda, a terceira e assim sucessivamente. Tá certo, turma? Então, muito obrigado até aqui e fui!